Bom, olá, meu nome é Elisa da Rosa Kimoto, eu estou cursando a disciplina de Biologia do Desenvolvimento com o docente Adelson Joel. E nessa videoaula eu vou tratar sobre a unidade 4, que fala sobre desenvolvimento inicial em invertebrados, sobre a neurulação e ectoderma. Nesse slide eu coloquei aqui uma introdução básica do que eu vou falar nos outros próximos slides, que basicamente vou falar sobre a formação do sistema nervoso central, dentro disso, sobre a neurulação nos aspectos gerais dela. Vou falar sobre a neurulação secundária, a diferenciação do tubo neural também. Bom, na formação do sistema nervoso central, a gente pode começar dizendo de que as características gerais de um grande grupo de animais, elas tendem a aparecer no embrião mais cedo do que os aspectos especializados em si. Então, todos os vertebrados que estão em desenvolvimento, sejam eles aves, répteis, peixes, anfíbios, até mesmo os mamíferos, eles são muito semelhantes após a gastrulação. E, além disso, nós vamos ver somente mais tarde no desenvolvimento deles de que as características especiais, como as da classe, da ordem ou até mesmo da espécie, vão aparecer. A gente sabe que todos os embriões de vertebrados eles têm arcos de Guelras, notocortes, medulas espinhais e os rins pronéfricos. Para além disso, a gente também tem que enfatizar aqui de que os caracteres menos gerais são desenvolvidos a partir dos mais gerais. E aí, finalmente, depois de todo esse desenvolvimento dos menos gerais, é a partir dos mais gerais que vão aparecer os caracteres mais especializados. Inicialmente, a gente tem noção de que todos os vertebrados, aliás, a gente tem conhecimento de que todos os vertebrados têm o mesmo tipo de pele, que somente mais tarde eles vão se desenvolver através de escamas de peixes, escamas de répteis, as penas das aves, ou até mesmo pelos, garras e unhas, que são os mamíferos. Da mesma maneira que o desenvolvimento precoce dos membros é essencialmente o mesmo em todos os vertebrados, E só mais tarde é que as diferenças entre as pernas, asas e braços vão se tornar evidentes, ou seja, só depois do desenvolvimento de todos os membros é que nós vamos diferenciar se eles são répteis, se eles são anfíbios, se eles são mamíferos, se são aves. Ainda sobre a formação do sistema nervoso central, cada embrião de uma dada espécie, ao invés de ele passar através de todos os estágios adultos de outros animais, ele se afasta mais e mais deles. Então, assim, as fendas viscerais em embriões de aves e mamíferos, elas não se parecem em detalhe com as fendas de guelras de peixes adultos. Ao contrário disso, elas vão se parecer com as fendas viscerais de peixes embrionários e os vertebrados embrionários. Enquanto os peixes preservam e elaboram essas fendas, tornando elas verdadeiras guelras, os mamíferos, ao contrário de tudo isso, eles convertem elas em estruturas, por exemplo, com tubos de Eustáquio, que seria entre o ouvido e a boca. Um mais eminente embriologista, chamado de von Baer, ele reconheceu que existe um modelo comum para todo o desenvolvimento de invertebrados, ou seja, temos 3 camadas germinativas que originam diferentes órgãos. E essa derivação dos órgãos ela é constante se o organismo é ou um peixe, ou uma rã, ou uma galinha. Ou seja, se ele é um peixe, se ele é um anfíbio, ou até mesmo uma ave. E o ectoderma, ele forma a pele e os nervos. O endoderma, ele vai formar os sistemas respiratórios e os digestivos. E o mesoderma, ele vai formar o tecido conjuntivo, Ou seja, as células do sangue, o coração, o sistema urogenital e as partes da maioria dos órgãos internos.
A gente tem conhecimento de que o processo pelo qual o embrião ele forma o túbulo neural, né, o rudimento do sistema nervoso central, ele é chamado de neurulação. E que um embrião sofrendo essas transformações é chamado de neuro. Existem dois caminhos principais para a formação desse tubo neural. Na neurulação primária, o cordo mesoderma ele estimula o ectoderma, que vai recobrir ele, né, e vai se proliferar, invaginar e se destacar da superfície, formando, né, assim, um tubo oco. Na neurulação secundária, diferentemente da primária, o tubo neural vai se originar de um sólido cordão de células, que vai se embeber no embrião e subsequentemente ele vai se tornar oco, vai formar uma cavidade, para formar assim o tubo neural. Essas formas, quanto a essas formas, né, de construção, elas são usadas. Isso depende muito da classe dos vertebrados, né? A neurulação em peixes ela é exclusivamente secundária. Já em aves, as porções anteriores do tubo neural elas são construídas por neurulação primária, de forma que o tubo neural, caudal e tudo isso seja posterior aos membros posteriores, sendo construída pela neurulação secundária. Os anfíbios, diferente das aves, assim como os xenopos, a maior parte do tubo neural desse girino, ela vai ser produzida pela neurulação primária. Só que o tubo neural caudal, ele vai ser derivado de uma neurulação secundária. Já um camundongo, que é provável também que seja no homem, dessa forma, a neurulação secundária, ela vai começar aproximadamente ao nível do submito 35, mas nós vamos ter uma neurulação secundária. Aqui eu vou começar a falar sobre a neurulação primária. E para começar falando disso, a gente tem que saber que nos vertebrados, a gastrulação ela cria um embrião com uma camada endodérmica interna, uma camada mesodérmica intermediária e um ectoderma externo. E que a interação entre o mesoderma dorsal e o ectoderma, que a ele que ele vai ter, vão se sobrepor, e que isso é uma das interações mais importantes em todo o desenvolvimento de tétrapodes. Por quê? Porque ela vai iniciar a organogênese, que seria a criação de tecidos e órgãos específicos. E nessa interação, né, que o cordon mesoderma vai estimular o ectoderma, que está acima dele, a formar um tubo neural oco, que vai se diferenciar em cérebro e medula espinhal. Ainda sobre a neurulação primária, durante a neurulação primária, o ectoderma original ele é dividido em 3 conjuntos de células, né? O primeiro conjunto seria o tubo neural, que está posicionado internamente, que vai formar o cérebro e a medula espinhal. O segundo conjunto seria a epiderme da pele, que está posicionada externamente. E o terceiro conjunto seria as células da crista neural, as quais vão se migrar na região de conexão entre o tubo neural e a epiderme e vão gerar os neurônios periféricos e a glia, né, as células pigmentadas da pele, vários outros tipos de células. O processo da neurulação primária nos embriões de rã, né, parece ser similar aos dos anfíbios, dos répteis, das aves, dos mamíferos. A primeira indicação que uma região do ectoderma está destinada a se tornar o tecido neural seria a mudança na forma celular. Então, as células ectodérmicas, elas da linha média, elas tornam-se mais alongadas, enquanto que as células destinadas a formar a epiderme, elas se tornam mais achatadas. O alongamento dessas células ectodérmicas dorsais, ela causa a elevação das regiões neurais presuntivas, que são acima do ectoderma circundante.
E assim vão criar uma placa neural, né? E, além disso, até 50% da ectoderma vai estar incluído nessa placa. Então, assim, após tudo isso, né? Após todo o alongamento das células ectodérmicas, né? Tudo mais. Logo após tudo isso, as bordas da placa neural, elas vão se engrossar. Elas vão se mover para cima, formando assim pregas neurais. Enquanto que um suco neural, em forma de U, vai aparecer no centro da placa, dividindo os futuros lados direito e esquerdo do embrião. E aí as pregas neurais elas vão se migrar em direção à linha média do embrião, e aí finalmente vão se fundir para formar o tubo neural, que vai estar abaixo do ectodermo sobreposto. As células da porção mais dorsal do tubo neural, elas vão se tornar as células da crista neural. Aqui, né, eu coloquei uma imagem para a gente ver com mais clareza. Temos aqui sobre a... Deixa eu ver se eu consigo circular. Sobre a seção transversal, a seção sagital, a vista da superfície dorsal e a simulação computadorizada da deformação da lâmina de ectoderma, né? E dá para ver tudo aqui. Agora eu vou falar sobre subtópicos, né, da neurulação primária, sobre alguns aspectos sobre a neurulação primária. Aqui eu vou falar sobre a mecânica da neurulação primária. A neurulação ela vai ocorrer com algumas variações em diferentes regiões do corpo. Então, assim, na cabeça, o tronco e a cauda vão se formar, cada um na sua região do tubo neural, de maneira que, a refletir toda a relação da notocorda com o ectoderma, que, né, a ela vai se sobrepor. Tanto as regiões da cabeça como as do tronco, elas sofrem variantes da neurulação primária. E esse processo ele pode ser dividido em 5 estágios distintos, mas em questão de espaço e de tempo, eles são, a gente supõe estágios, né? Que seria o primeiro, que é a formação da placa neural, o segundo, a formação do assoalho da placa neural, terceiro, a modelagem da placa neural, quarto, o dobramento da placa neural para formar o suco neural, e o 5, que seria o fechamento do suco neural para formar o tubo neural. E a gente vai tratar sobre isso nos próximos slides. Primeiro, né, dos estágios, que é a formação da placa neural, nós podemos falar que, em geral, se considera que o mesoderma dorsal subjacente, né, em colaboração com as outras regiões do embrião, ele vai sinalizar as células ectodérmicas acima dela para se desenvolverem em células colunares da placa neural. Como resultado dessa indução neural, dessa sinalização, as células da placa neural presuntiva, ela vai se extinguir do ectoderma circundante e vai se transformar em epiderme. Então, as células da placa neural e as células da epiderme vão possuir seus próprios movimentos intrínsecos. Se a epiderme ao redor da placa neural for isolada, as células elas vão se mover em direção ao centro, ou seja, em direção à área onde estava aquela placa neural. Agora, se a placa neural é isolada, as células dela vão se convergir e vão se estender para formar uma placa mais delgada. Mas elas não vão se fundir para formar um tubo neural. Então, assim, esses movimentos da placa neural e da epiderme, eles vão originar as pregas neurais, né? Onde inicialmente o ectoderma ele é torcido, né, de certa forma, e logo depois a epiderme presuntiva começa a recobrir a placa neural. Essa região de transição, que vão conter os dois tecidos, vai ser isolada, ela vai ser formada pequenas pregas neurais em cultura. Esses movimentos coordenados, eles finalmente vão causar uma elevação e um dobramento do tubo neural. Agora eu vou falar sobre a formação do assoalho da placa neural. Sabe-se que anteriormente
se considerava muito de que somente as células da linha média da placa neural formavam a placa do assoalho do tubo neural. O que quer dizer isso? Seria no fechamento da placa para formar o tubo neural, as suas células mais centrais se localizariam no fundo do tubo, ou seja, as partes periféricas, as pregas, murais, se tornariam as porções mais dorsais do tubo neural. E provavelmente é assim que se forma a região da cabeça, né? Porém agora, evidencia-se, assim, mais recente, de que sugere que o assoalho do tubo neural do tronco tem uma outra origem. Ele se origina em parte do nódulo de Hansen e ele é inserido no centro da placa neural. E esse modelo ele foi proposto por Catalá e os colaboradores, né? Em 1995, foi baseado nos seus dados e em estudos anteriores de vários laboratórios. E para acompanhar tudo isso, todo esse estudo, as células embrionárias individuais do nódulo que eles usaram era um sistema de quimera de galinha codorna. Os embriões de galinha e de codorna se desenvolveram de maneira muito semelhante, especialmente naquele desenvolvimento precoce, né? Que quando você não sabe o que é aquilo que é. Mas quando as porções do embrião de codorna são enxertadas em uma região equivalente do embrião de galinha, as células se integram no embrião e participam da construção dos órgãos adequados. Então, o enxerto pode ser feito enquanto o embrião ainda está dentro do ovo e o pinto que eclode é uma quimera. Tendo essa porção, uma porção do seu corpo composta de células de codorna, né? As células da galinha e codorna, entretanto, vão ter suas diferenças críticas. Primeiro, porque na codorna, a heterocromatina do núcleo está concentrada ao redor dos nucleolos. Isso cria uma grande massa que se cola intensamente, ele é facilmente distinta da heterocromatina difusa da galinha. O segundo ponto é de que existem alguns antígenos que são específicos para a codorna e que não são encontrados em células de galinha. Os dois fenômenos que permitem distinguir essas células individuais de codorna são os mesmos, mesmo quando a população celular é, na sua maioria, de galinha. Então, com esses estudos, com essas pesquisas, esses pesquisadores removeram o nódulo de Hansen e o término caudal da notocorda em alongamento de embriões de galinha com 6 somitos e o substituíram com seus equivalentes de codorna. Aquele nível que até a cauda, né, tanto a notocorda como a placa de assoalho foram compostas de células de codorna. As paredes do tubo neural elas foram produzidas da placa neural da galinha. E é interessante notar, né, que a placa do assoalho e as células da notocorda associadas com a placa neural se localizavam mais em direção à cauda do que o próprio nódulo. Então, a gente pode ter a conclusão de que o nódulo de Hansen contém as células necessárias para a formação da placa de assoalho caudal e da notocorda. As células da placa do assoalho se inserem na parte central do ectoderme dorsal e somente mais tarde é que a notocorda se separa da placa do assoalho pela formação de uma membrana basal entre elas. O tubo neural ele tem duas fontes distintas, uma ectodérmica e uma do nódulo de Hansen. Agora a gente vai falar sobre a modelagem e o dobramento da placa neural. Forças intrínsecas da placa neural elas estão envolvidas na sua modelagem. E ao se tornarem mais colunares, as células provocam um estreitamento da placa neural. Mas a modelagem é mais importante da placa, né? A modelagem mais significante, ela é produzida pelas células da linha mediana, que se situam diretamente acima da notocorda. Nas aves e nos mamíferos, essas células da linha mediana da placa neural, elas são chamadas de células do ponto de articulação mediano. E elas são derivadas da placa neural imediatamente anterior ao nódulo de Hansen e da sua linha média anterior.
Agora, tanto em anfíbios como amniotos, as células da placa neural sofrem uma extensão convergente pela intercalação de várias camadas de células no meio de poucas camadas, de forma que elas alongam e estreitam a placa neural. O dobramento dessa placa neural ela é consequência de forças intrínsecas e extrínsecas em suas células. Na galinha, a placa neural começa a dobrar-se mesmo quando ela ainda está sendo modelada. As células MHP, elas ficam ancoradas na corda e abaixo delas, originando uma articulação em forma de suco na linha médio-dorsal. Essas células elas são induzidas pela notocorda a diminuir sua altura e adquirir uma forma de cunha. As células laterais, né, a MHP, elas sofrem essas mudanças. E logo após isso, duas outras regiões de articulação formam sucos próximo à conexão da placa neural com o restante do ectodermo. Essas regiões elas são chamadas de pontos de articulação dorsolateral e elas são ancoradas ao ectodermo da superfície da prega neural. Essas células elas aumentam a sua altura e adquirem a forma de cunha. E essa transformação, essa modelagem, ela está intimamente ligada às modificações da forma celular. Então, nos pontos de articulação dorsolateral, tanto microtúbulos como microfilamentos que estão envolvidos nessas transformações. Um inibidor de polimerização de microtúbulos é a colchicina, que ela inibe o alongamento dessas células, enquanto a citocalasina B é um inibidor da formação de microfilamentos, que impede a constrição apical dessas células, impedindo, assim, a formação de cunha. Depois dessa formação inicial dos sucos, a placa neural vai se dobrar ao redor dessas regiões com articulação, e cada uma delas age como um eixo que dirige a rotação das células ao seu redor. Enquanto isso, as forças extrínsecas também estão em ação. O ectoderma superficial do embrião de galinha, ele empurra na direção central do embrião, fornecendo assim mais uma força motora para o dobramento da placa neural. Esse movimento da epiderme presuntiva e a ancoragem da placa neural ao mesoderma subjacente, ele deve ser também importante para assegurar que o tubo neural se dobre para dentro do embrião e não para fora. Até porque esses pequenos pedaços da placa neural são isolados do resto do embrião, incluindo o mesoderma, eles tendem a se enrolar por fora, né? Sobre o fechamento do tubo neural. O tubo neural ele se fecha ao se aproximarem os pares de dobras neurais da linha média dorsal. As dobras aderem umas às outras e as células das duas partes se reúnem, né? Em algumas espécies, as células nessa junção elas vão formar as células da crista neural. Mas em aves, as células da crista neural elas não se migram na região dorsal, até que o tubo neural tenha sido fechado naquele local. Em mamíferos, né, no entanto, as células da crista neural cranial, aquelas que formam as estruturas da face do pescoço, elas migram enquanto as dobras neurais estão se elevando, ou seja, antes do fechamento do tubo. Enquanto que na região da medula espinhal, as células da crista esperam até que o fechamento ocorra. A formação do tubo neural ela não ocorre simultaneamente ao longo do ectoderma, né? E isso pode ser de forma mais prática e pode ser melhor observado naqueles vertebrados, como as aves e mamíferos, cujo eixo corporal se alonga antes da nervulação, né? A nervulação na região cefálica, né, na cabeça, ela está bastante adiantada, enquanto que a região do caudal, que seria no rabo, do embrião, está ainda gastrulando. Vários efeitos do tubo neural, eles são causados pelo não fechamento em alguns segmentos. A falha no fechamento na região posterior do tubo neural humano aos 27 dias, ela resulta na condição denominada espinha bífida, cuja severidade depende muito de quanto a medula espinhal permanece aberta. A falha no fechamento do tubo neural anterior resulta em uma condição letal, que seria a anencefalia.
Aqui, o cérebro anterior ele permanece em contato com o líquido amniótico e em seguida ele vai se degenerar. O desenvolvimento do cérebro anterior fetal cessa e a abóbada do crânio não se forma. Esses efeitos de fechamento do tubo neural eles podem ser frequentemente identificados durante a gravidez por vários testes físicos e químicos. O fechamento do tubo neural humano ele envolve uma complexa interação entre fatores genéticos e ambientais. Certos genes eles vão ser essenciais para a formação do tubo neural de mamíferos, mas fatores da dieta como colesterol e ácido fólico parecem ser também críticos. Foi estimado que aproximadamente 50% dos efeitos do tubo neural eles poderiam ser evitados se as mulheres grávidas tomassem suplementos de ácido fólico, que seria a vitamina B12. O tubo neural finalmente vai formar um cilindro fechado que se separa do ectoderma da superfície. Considera-se que essa separação é mediada pela expressão de diferentes moléculas de adesão celular. As células que se tornam no tubo neural originalmente expressam E-caderina, mas elas param de expressar essa proteína ao se formar o tubo. E, em vez disso, sintetizam N-caderina e N-cam. E como resultado, os dois tecidos não aderem mais uns aos outros. Agora eu vou falar sobre a neurulação secundária. Bom, sobre a neurulação secundária, ela envolve a formação do cordão medular e seu subsequente esvaziamento interno formando o tubo neural. Na rã e na galinha, esse tipo de neurulação é geralmente identificado na formação das vértebras lombar e da cauda. Em ambos os casos, a neurulação secundária ela pode ser vista como continuação da gastrulação. No entanto, as células do lábio dorsal do blastóporo elas continuam a crescer ventralmente, em lugar de evoluir para embrião. A região em crescimento na ponta do lábio é chamada de articulação cordoneural e contém percussores da porção mais posterior da placa neural e a porção posterior da notocorda. A ponta da cauda ela é um descendente direto do lábio dorsal do blastóporo e as células que revestem o blastóporo formam um canal neuroentérico. A parte proximal do canal neuroentérico ela funde com o ânus, enquanto que a porção distal se torna o canal ependimário, ou seja, o lumen do tubo neural. Na galinha, os tecidos localizados posteriormente ao neuróporo, recentemente fechados, são chamados de broto de cauda. Como o broto da cauda da rã, essa estrutura não é uma massa não diferenciada de células. Vão ser tratadas pequenas regiões do broto da cauda da codorna no broto da cauda da galinha. O Catalá e os colaboradores dele mostram que o broto da cauda é precoce, já que tem células com destino determinado, exatamente como no Xenopus, que existe uma articulação cordoneural e essa região contém as células que dividem-se para formar ambas, a notocorda e a corda medular. Como se dá na rã, essas células se movem posteriormente. O tubo neural, então, se forma à medida que a corda medular produz pequenas cavidades que se fundem umas às outras. Agora sobre a diferenciação do tubo neural. A diferenciação do tubo neural nas regiões do sistema nervoso central ocorre simultaneamente de três formas diferentes. Em nível anatômico macro, o tubo neural e seu lumen vão se expandir e se contrair para formar as câmaras do cérebro e a medula espinhal. A nível de tecido, a população celular da parede do tubo neural se rearranja para formar novas regiões funcionalmente diferentes do cérebro e da medula espinhal, e finalmente é no nível celular que as próprias células neuroepiteliais vão se diferenciar em numerosos tipos de neurônios e células de suporte, que seriam os gliais presentes no corpo. Formação das regiões do cérebro. O desenvolvimento precoce da maioria dos cérebros de vertebrados é parecido, mas como o cérebro humano é provavelmente a matéria mais organizada do sistema solar e o órgão mais interessante do reino animal, nós concentramos no desenvolvimento daquele que supostamente faz o Homo sapiens. O tubo neural precoce de mamíferos é uma estrutura reta,
Entretanto, mesmo antes que a porção anterior do tubo se forme, a porção mais anterior está sofrendo mudanças drásticas. Nessa região anterior, o tubo neural se expande em 3 vesículos primárias. O cérebro anterior, que seria o prosencéfalo, o cérebro médio, que seria o mesencéfalo, e o cérebro posterior, que seria o rombencéfalo. Quando se fecha a ponta posterior do tubo neural, dilatações secundárias às vesículas ópticas vão se estender lateralmente de cada lado do cérebro anterior em desenvolvimento. O cérebro anterior vai se subdividir no telencéfalo anterior e o diencéfalo mais caudal. O telencéfalo formará os hemisférios cerebrais e o diencéfalo vai formar o tálamo e o hipotálamo e também a região que recebe os impulsos neurais na retina. Na verdade, a própria retina é uma derivação do diencéfalo, né? O mesencéfalo ele não subdivide e seu volume se tornará o aqueduto cerebral. O roencéfalo vai subdividir em um mielencéfalo posterior e um metencéfalo mais anterior. O metencéfalo dá origem, então, ao cerebelo, a parte do cérebro responsável pela coordenação dos movimentos, postura e equilíbrio. O cérebro posterior, que seria o rovencéfalo, desenvolve um modelo segmentado que especifica os lugares de onde se originam aqueles certos nervos, né? Além disso, cada robômero ele tem um destino de desenvolvimento diferente. Os robômeros representam territórios separados de desenvolvimento onde células de cada robômero podem se misturar livremente dentro dele, mas não com células de robômeros adjacentes. Essa oclusão, né, enquanto que as placas neurais vão fechando a região entre o cérebro presuntivo e a medula espinhal, o tecido dorsal circundante empurra para dentro, produzindo assim uma construção do tubo na base do cérebro. Essa oclusão, que também ocorre no embrião humano, efetivamente separa a região cerebral presuntiva da futura medula espinhal. Se ela for removida a pressão do fluido na porção anterior de um tubo neural, assim ocluído, o cérebro da galinha aumenta a uma velocidade muito menor e contém um número menor de células quando comparado com embriões controles normais. Aqui a gente vai falar sobre a arquitetura de tecido do sistema nervoso. Os neurônios do córtex cerebral eles são organizados em camadas, cada uma delas tendo diferentes funções e conexões. O tubo neural original é composto de um neuroepitélio embrionário formado por uma única camada de células. Essa população de células divide-se rapidamente. A síntese de DNA, né, na fase S, ocorre quando um núcleo está na borda externa do tubo e o núcleo migra luminalmente enquanto a mitose continua. A mitose ela ocorre no lado luminal de cada camada celular e durante o desenvolvimento precoce de mamíferos, 100% dessas células do tubo neural incorporam timidina radioativa ao DNA. Logo em seguida, certas células não mais incorporam esses precursores de DNA, indicando que elas não estão mais participando da síntese de DNA e da mitose. Essas células neurônicas e da glia podem agora se diferenciar na periferia do tubo neural. Bom, diferentes neurônios e células gliais têm seus aniversários em tempos diferentes. A divisão é a última do neurônio, é chamada de aniversário. Né? A última divisão do neurônio seria um aniversário do neurônio. A marcação em diferentes pontos do desenvolvimento mostra que células com aniversários mais precoces migram de distâncias mais curtas, e células com aniversários mais tardios migram através dessas camadas para formar regiões superficiais do córtex. Enquanto as células adjacentes ao nome continuam a se dividirem, as células migratórias formam uma segunda camada ao redor do tubo neural original. Essa camada se torna progressivamente mais espessa, né, à medida que mais células do neuroepitélio embrionário são adicionadas. Essa nova camada é chamada de zona do manto, ou intermediária, e o epitélio embrionário agora é chamado de zona ventricular.
e mais tarde de epêndima. As células da zona do manto se diferenciam em neurônios e células gliais. Os neurônios fazem conexão entre si e emitem axônios, se afastando do lúmen, criando, portanto, uma zona marginal cobre em células. As células gliais cobrem muito desses axônios da zona marginal, como bainhas de mielina, dando a eles assim uma aparência esbranquiçada. Sobre a representação do cerebelo, no encéfalo, a migração celular, o crescimento diferencial e a morte celular seletiva produzem modificações no modelo de 3 camadas, especialmente no cerebelo e no cérebro. Alguns neurônios penetram a massa branca para diferenciarem-se em aglomerados de neurônios chamados de núcleos. Cada núcleo desempenha o papel de uma unidade funcional, servindo como uma estação de retransmissão entre as camadas externas do cerebelo e outras partes do encéfalo. Além disso, as células neurônicas precursoras em divisão, os neuroblastos, migram para a superfície externa do cerebelo em desenvolvimento, formando uma nova zona embrionária, camada embrionária externa, próximo ao limite externo do neurônio. Cada um deles tem um enorme aparelho dendrítico que se espalha por um leque sobre o corpo celular em forma de pupa. O neurônio mantém sua adesão à célula da glia através de várias proteínas, as mais importantes sendo uma proteína de adesão chamada de astrotactina. Se a astrotactina na célula nervosa é mascarada pelo seu respectivo anticorpo, a célula nervosa não adere ao prolongamento da glia. A análise dessas mutações neurológicas no camundongo vai poder, assim, então, em breve, fornecer conhecimentos novos sobre os mecanismos de ordenação espacial. Assim, mais de 30 mutações conhecidas vão afetar o arranjo dos neurônios cerebrais. Segundo, o primeiro ponto que a gente tem que falar é que as disposições em 3 áreas é também modificada no cérebro, que é organizado de 2 maneiras distintas. Primeiro, de maneira análoga do cerebelo. A organização vertical é feita em camadas que interagem entre si. Certos neuroblastos da zona do manto migram na glia através de massa branca para dar origem a uma segunda zona de neurônios. Essa nova zona de manto é chamada de córtex neopálio. Segundo, horizontalmente, o córtex cerebral está organizado em mais de 40 regiões que regulam anatomicamente e funcionalmente processos distintos. Por exemplo, os neurônios da camada vertical 6 do córtex visual projetam axônios para o núcleo lateral geniculado do tálamo, enquanto os neurônios da camada 6 do córtex auditivo projetam axônios do núcleo médio geniculado do tálamo. Após a sua mitose final, a maioria dos neurônios recém-gerados migram radialmente ao longo dos prolongamentos da glia para fora da zona ventricular e formam uma placa cortical abaixo da pia mater do cérebro, assim como no córtex cerebral. Os neurônios com aniversários mais cedo formam a camada mais próxima do ventrículo e os neurônios subsequentes caminham distâncias maiores para formar as camadas mais superficiais do córtex. Isso forma um gradiente de desenvolvimento ao avesso ou até mesmo invertido. Uma única célula germinativa ela pode produzir neurônios e células gliais em qualquer uma das camadas corticais. E eles mostram-se, que a determinação da identidade laminar, ou seja, para qual a camada da célula vai migrar, é feita durante a divisão celular. E assim eu termino a minha videoaula sobre o desenvolvimento inicial em invertebrados.